E aí, galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da tabela periódica. Vamos entender um pouquinho do histórico, as características que tem a tabela, fora também a classificação dos elementos. Então vamos antes ver uma reportagem falando sobre um pouquinho da tabela periódica. Ordem, organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar tudo no seu devido lugar. Alguns são apenas chatos. Outros têm uma doença chamada transtorno obsessivo-compulsivo. Mas nem todo mundo que quer colocar ordem na casa ou na química é chato ou obsessivo-compulsivo. No programa de hoje, nós vamos ver como a classificação dos elementos químicos foi uma das grandes conquistas da química. Ela permitiu que o conhecimento fosse representado de forma simples, clara e resumida. Galerinha, hoje vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica, ou seja, a classificação periódica dos elementos. Nós vamos entender que essa tabela ela foi construída a partir de diversos conhecimentos de vários cientistas. Vamos falar um pouquinho do histórico para a gente poder entender mais esse processo. No século XIX, já foram descobertos cerca de 70 elementos. E aí se pensa uma maneira de se ter um sistema onde você possa classificar esses elementos, conhecendo um pouco mais sobre a propriedade desses elementos. Foram várias tentativas. A primeira foi a tríade de Dobereiner, em 1829. Dobereiner ele pensou em construir famílias com apenas 3 elementos. Tirando uma média aritmética entre o primeiro e o último elemento, o elemento do meio seria, então, esse elemento que fazia parte da tríade. Nós temos também outro estudo chamado pelo Champ-Courtois do parafuso telúrico de 1873. Construiu-se um parafuso onde se colocava em ordem crescente a massa dos elementos e cada linha desse parafuso ele seria uma família da tabela periódica. Nós temos também outro trabalho muito curioso que foi chamado Lei das Oitavas, o trabalho de Newland, de 1864. Galera, esse trabalho é interessante que ele comparava as famílias com as 7 notas musicais, sendo a oitava a próxima nota. Nós temos também a base da tabela, que foi feita por um cientista russo, que é chamado Dmitry Ivanov Mendeleev, que ele colocou a base da tabela através da sua massa atômica na ordem crescente. E por último, um trabalho feito por um inglês Moseley, que ele descobre o número atômico, pega o trabalho de Mendeleev e simplesmente ele reorganiza, colocando em ordem crescente de número atômico. Então isso aí é um rápido histórico da tabela periódica. E agora a gente vai ver o documentário que vai explicar de forma mais clara e eficiente como foi feito esse histórico da tabela. A classificação dos elementos químicos foi algo que desafiou os químicos durante muito tempo. Muitos deles se descabelaram por não conseguirem entender como os elementos químicos se comportavam. Os gregos acreditavam que existiam 4 elementos fundamentais representados pela terra, o fogo, o ar e a água. Mas eles queimaram a língua porque há muito mais do que o fogo e a água entre o céu e a terra. Aliás, a ideia de elementos químicos era algo novo. Apesar de materiais como ouro, prata, ferro e cobre serem conhecidos desde a antiguidade, foi um alquimista chamado Henning Brand que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, o fósforo. Não é esse fósforo, mas o elemento químico não metálico que reage com o oxigênio. Brand, na esperança de encontrar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro, deu uma luz à química. Brand isolou artificialmente o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo, assim, um material que brilhava no escuro e pegava fogo. Em 200 anos de química, muitos cientistas, dentre eles Lavoisier e Berzelius, descobriram novos elementos. Para a surpresa dos gregos, os 4 elementos que seriam a essência de todos os materiais se tornaram 60. Por isso, surgiu a necessidade de classificá-los. A primeira divisão que fizeram entre os elementos foi classificá-los em metálicos e não metálicos. Isso é muito pouco diante de todas as características que os materiais possuem. Seria a mesma coisa que chegar no mercado e dividir todos os produtos em perecíveis e não perecíveis.
Nesse contexto, surgiu um novo personagem da nossa saga. Seu nome era Johann Wolfgang Dobenheimer. Ele foi professor de química da Universidade de Iena, na Alemanha, que atraía alunos famosos como o filósofo Schopenhauer e o escritor romântico Goethe. Dobenheimer percebeu que o recém-descoberto elemento bromo tinha propriedades que pareciam situar-se a meio caminho entre as do cloro e as do iodo. E mais, seu peso atômico era a média aritmética dos outros dois elementos. Foi aí que ele bolou a lei das tríades, onde o elemento central da tríade era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro membros. O problema é que dos 54 elementos conhecidos na época, apenas alguns obedeciam à lei das tríades de Dobenheimer. Muitos dos metais não podiam ser agrupados. E o mistério sobre a organização dos elementos químicos continuava. Enquanto isso, o mundo da química bombava. Em 1860, financiado pelo Grão-Duque Ferdinand, os químicos alemães Auguste Kekulé e Karl Weltzing, com a ajuda do colega francês Charles Adolphe Wurtz, organizaram uma conferência com os 140 maiores químicos da época para resolver questões importantes, como a diferença entre átomo e molécula. Um dos convidados, o químico italiano Stanislao Canizzaro, explicou sua revisão da massa dos elementos. Quem estava na plateia, num canto escuro, porque ainda não era uma celebridade do mundo da química, era Mendeleev, que seria o pai da tabela periódica. Mas por hora, ninguém ainda sabia como organizar os elementos. A luta persistia, porque químico que é químico não desanima. Eles continuaram a investigar novas formas de organizar os elementos. Em 1862, Champ-Courtois apresentou seu parafuso telúrico. Ele colocou os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro em ordem crescente de massa atômica. A importância desse modelo é que foi o primeiro a reconhecer a ideia da periodicidade química, que é a semelhança das propriedades químicas e físicas dentro de um grupo de elementos. Em 1864, o químico inglês John Newland propôs que os materiais poderiam ser arranjados num modelo periódico de oitavas, grupos de 8 em ordem crescente de suas massas atômicas. Seu modelo fazia uma analogia com os 7 intervalos da escala musical. A teoria de Newland foi ridicularizada por seus colegas. Além de seu arranjo atômico não conseguir ordenar elementos como ferro e cobre, muitos não levaram a sério sua teoria. Alguns químicos chegaram a dizer que ele poderia classificar os elementos pela ordem alfabética. No entanto, Newland deu a volta por cima e em 1882 ele recebeu a medalha Davy, a mais alta honraria da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Na verdade, a periodicidade foi a chave para a descoberta da tabela periódica e Newland lavou a alma. Os químicos pareciam ter tentado de tudo. Regra de 3, regra do parafuso, notas musicais, unidunité. Tudo bem, eles não usaram unidunité, não que a gente saiba. Mas que conhecimento faltava aos químicos da época para resolverem esse quebra-cabeças? O que faltava, Kika, era alguém com uma fé inabalável que os elementos químicos poderiam ser agrupados a exemplo das tríades de Dobenheimer. E quem tinha essa fé era Dmitri Ivanovich Mendeleev, o mesmo Mendeleev que assistiu à palestra de Canizzaro num canto escuro. Ele percebeu também que a periodicidade do parafuso de Champ-Courtois e das oitavas de Newland deveria ser estendida para todos os elementos. Pense em 6 irmãos. Eles têm idades diferentes, estão em séries diferentes, mas todos 6 odeiam tomar banho. É assim com os elementos. Eles podem ser agrupados de acordo com suas características químicas. Não, nenhum elemento odeia tomar banho, mas os metais da coluna 1, como lítio, sódio, potássio e rubídio, reagem violentamente ao entrar em contato com a água. Com um conhecimento enciclopédico das características químicas e físicas dos elementos e sequenciando os mesmos a partir de suas massas, o russo Mendeleev pôde virar o jogo, elaborar a primeira versão da tabela periódica e matar o problema. Tudo sem violência, é claro. Mendeleev gostava de uma jogatina leve. Seu jogo preferido era a paciência. Não foi à toa que ele pôs os 60 elementos conhecidos na sua época em cartelas, onde constavam suas características químicas e começou a organizá-los. Ele os colocou em ordem crescente de suas massas atômicas, distribuídos em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Mendeleev deixou alguns espaços em branco em sua tabela. Ele previu que novos elementos seriam descobertos e chegou a descrever as características de algum desses elementos. E não é que o cara acertou? Pouco tempo depois, 3 desses elementos foram descobertos: gálio, germânio
e escândio. Mas tinha algo que ainda não se encaixava na tabela de Mendeleev. E eis que surge um leão inglês. O jovem, belo e brilhante químico Henry Moseley. Ele resolveu o último problema na tabela de Mendeleev. Moseley descobriu, com sua pioneira técnica de cristalografia, que a carga elétrica do núcleo correspondia ao número atômico. Mendeleev já havia trocado de ordem alguns dos elementos, agrupando-os não pela massa, mas sim por suas propriedades químicas. O que Moseley descobriu, então, foi que se usassem o número atômico ao invés da massa, ficava tudo em ordem. Mas Moseley era um jovem intrépido de 26 anos quando fez sua descoberta e, para provar sua coragem, se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Infelizmente, ele morreu no fronte de batalha. Mas o que facilita a organização dos elementos químicos em uma tabela? A tabela periódica é o produto da evolução, o acúmulo do conhecimento, ainda no século XIX, sobre as propriedades e dos produtos e dos elementos químicos conhecidos até então. Ela permitiu sistematizar, através das diversas linhas horizontais, os chamados períodos, ou das linhas verticais, as chamadas famílias ou grupos, como os elementos químicos variam nas suas propriedades físicas e químicas, e a partir desse conjunto, dessas variações, como o homem pode entender o papel fisiológico dos diversos produtos químicos que existem no nosso corpo humano, como a nossa bioquímica funciona, a partir daí, como se pode sintetizar medicamentos para combater doenças, prevenir enfermidades, e por outro lado, o grande desenvolvimento da indústria química a partir da segunda metade do século XIX permitiu, até o momento presente, a criação de todo um sem número de produtos químicos que facilitam, trazem mais conforto, bem-estar e uma nova visão de cotidiano para todos nós. A tabela periódica, tal como o mundo da moda, também tem suas tendências. Repare que ao longo dos períodos, o potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar os elétrons mais externos de um átomo, aumenta da esquerda para a direita e ao longo dos grupos de baixo para cima. Já o raio atômico aumenta no sentido contrário. A afinidade eletrônica, que é a capacidade dos átomos de receberem elétrons extras, aumenta à medida que o raio atômico diminui. E como no mundo da moda, os elementos também formam seus petit comitês. Há vários grupos, os dos metais, semimetais, não metais e os gases nobres. Vários químicos ajudaram a desenvolver a tabela periódica. A cada nova conquista, seus colegas podiam analisar os dados e seguir em frente com o trabalho, mas um deles foi esquecido pela história. Nosso químico underground é Lothar Meyer. Ele foi um químico alemão que chegou às mesmas conclusões que Mendeleev, mas não teve a firmeza suficiente para questionar as massas atômicas na época. Resumindo, Meyer papou mosca e Mendeleev levou o crédito pela descoberta da tabela periódica. Como prêmio de consolação, Meyer ganhou em 1882 a medalha Davy, a mesma que deram a Newlands, o cara das notas musicais. Mas chega de choradeira. Na década de 50, o mundo já havia passado por 2 guerras mundiais e precisava de notícias boas. E eis uma. Um cientista americano chamado Glenn Seaborg fez descobertas que mudaram a tabela periódica. Como o Dr. Frankenstein, Seaborg criou os elementos sintéticos chamados transurânicos e moldou a tabela periódica como nós a conhecemos hoje. Seu trabalho foi tão importante que o elemento 106 da tabela foi uma homenagem a ele, o Cibórgio. Aliás, vários outros elementos têm nomes de grandes cientistas, como o número 112, que se chama Copernício, em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico. 114. Esse é o número de elementos conhecidos. Desses, 92 são encontrados na natureza e 22 são sintéticos, isto é, produzidos artificialmente. Os sintéticos se dividem em cisurânicos, que possuem número atômico menor que 92, e transurânicos, que têm um número atômico maior que 92. A partir deles, milhares de outros compostos são obtidos e aplicados em diversas áreas. No programa de hoje, você viu que a organização dos elementos na tabela periódica permitiu à química sintetizar muito conhecimento numa tabela simples. Ela é a prova que os muitos elementos que compõem a matéria podem ter propriedades semelhantes e por isso podem ser agrupados de maneira periódica. Agora é usar a imaginação e aproveitar a tabela periódica. Galerinha, vamos ver aqui agora a tabela proposta pela IUPAC. A IUPAC é um órgão internacional da química que faz com que
esse conhecimento ele seja padronizado. Se você observar direitinho, nós temos agora 118 elementos, sendo que alguns novos elementos ele pode receber a certificação. Se por acaso esses 119, 120 receber certificação, nós vamos ter agora a 8ª camada eletrônica para os elementos. Galera, preste bem atenção que nós vamos ver as características que nós temos da tabela. A tabela ela tem as linhas horizontais, que nós chamamos essas linhas de período ou nível. Nada mais é do que as camadas eletrônicas, 7 camadas eletrônicas, que vai de cá a Q. Observe que nós temos duas séries que ficam embaixo, que eles não são períodos, são a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Vamos ver aqui? Olha só, a tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos ou 7 níveis. Essas duas séries, as dos lantanídeos e actinídeos, o lantanídeo está aqui, os actinídeos estão cá. O lantanídeo ele segue o primeiro elemento, que é o lantânio, e o actinídeo segue o primeiro elemento, que é o actínio. Esses dois estão aonde? Um está no 6º período e o outro está no 7º período. Galera, além das linhas horizontais, nós temos também as linhas verticais, ou colunas, que nós chamamos de grupos ou família. Se você olhar na tabela periódica, nós temos o total de 18 famílias ou 18 grupos. Uma coisa muito interessante é que os elementos que pertencem ao mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. Eles não são iguais, eles são semelhantes. Nós vamos ver aqui quais são essas famílias, galera. Nós vamos ter os grupos que terminam em A. Esses grupos que terminam em A nós chamamos de elementos representativos, normais ou regulares. Se você faz a distribuição eletrônica, o último subnível a receber elétron ou subnível de maior energia, ele vai ser ou S ou P. Nós vamos ter aqui a família 1A, tirando o hidrogênio, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eles são conhecidos como alcalinos, metais alcalinos. Se você tem a família 2A, eles são conhecidos como alcalinos terrosos. Família 3A, aluminóides ou a família do boro. 4A, carbonóides ou a família do carbono. 5A, nitrogenóide ou a família do nitrogênio. 6A, calcogênio. 7A, halogênio. 8A ou 0, nós chamamos ele de gases nobres ou raros. Nós temos aqui a representação de cada um deles. Olha só, quem são esses elementos representativos? Galera, nós vamos ter família 1A e 2A, que é o primeiro e o segundo grupo da tabela periódica. Se você faz a distribuição eletrônica dele, você vai ver que todos eles terminam no subnível S. O último subnível, o subnível de maior energia, ele vai ser S. Nós temos também 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0, que vai do 13º até o 18º grupo da família periódica, eles são do bloco P. Tirando o hélio, os outros demais elementos todos terminam a configuração eletrônica no subnível P. Por isso que eles são conhecidos como bloco P. Agora vamos ver os elementos do grupo B. Esses elementos do grupo B são conhecidos, pessoal, como elementos irregulares ou de transição. Se você faz a distribuição eletrônica, você vai perceber que o último subnível, o subnível mais energético para esses elementos é o D ou F. Lembrando vocês, se ele for do D, ele vai ser de transição externa. Se ele for o F, ele vai ser de transição interna, ou que nós conhecemos como séries. Galera, se vamos olhar aqui na tabela periódica, vamos ver quem são eles. O bloco D, ele vai ser o terceiro grupo da tabela periódica até o 12º grupo. Nós vamos ter o 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Cuidado que 8B são 3 famílias. 8B, 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 1B e 2B. Nós temos também as séries que estão lá embaixo. Os lantanídeos e actinídeos, ele pertence ao bloco F. Vamos ver aqui agora a classificação dos elementos. E a tabela, a gente pode classificar ele contra a sua natureza. Ele pode ser, por exemplo, metal. Os metais são sólidos, exceto o mercúrio, que ele é líquido à temperatura ambiente. Eles são bons condutores de calor e eletricidade.
possui brilho metálico e eles são dúcteis e maleáveis. A ductibilidade é a capacidade de transformar um metal em fios. A maleabilidade é a capacidade que nós temos em moldar os metais. Também, pessoal, ele pode ser classificado como não metal ou ametal. O não metal metal, eles são sólidos, líquidos ou gasosos, são mal condutores de calor e eletricidade, exceto carbono e grafite, não possuem brilho, eles são opacos. Nós temos também a outra classe que nós chamamos ele de gases nobres ou raros. São todos gasosos, praticamente ele não reage com outro elemento. Por isso o nome de nobres. Galera, nós conhecemos muito bem os gases nobres porque eles apresentam brilhos característicos quando eles são colocados em um campo eletromagnético. E por último nós temos um elemento que ele é à parte. Esse elemento é chamado de hidrogênio. Ele é um gás e ele possui propriedades bem particulares. Ele é o único elemento da tabela periódica que ele não apresenta questão do nêutron. Ele só tem um próton e um elétron. Vamos ver aqui na tabela, pessoal, como é feita essa classificação quanto à natureza dos elementos. A grande maioria deles são metais. Você vai pegar esses do lítio, berílio, essa parte toda aqui da tabela, inclusive as séries estão aqui embaixo, eles são metais. Nós temos aqui o elemento hidrogênio, que é o elemento à parte. Entre os gases nobres e os metais, nós temos um grupo que nós chamamos de ametal ou não metal. Então é dessa forma que nós fazemos a classificação dos elementos quanto à natureza. Vamos para a próxima classificação. Quanto ao estado físico, temperatura ambiente, cerca de 25 graus Celsius. Galera, nós temos aqui alguns elementos que são gasosos, que é os elementos da família 8A, conhecidos como gases nobres ou raros, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e o bromo são gasosos. Só temos dois elementos que se encontram no estado líquido, que ele é o mercúrio, metal, o bromo, o ametal. Sólidos são os outros demais. Vamos ver aqui na tabela periódica como se encontram esses elementos. Galera, olha só. Vamos ter aqui o hidrogênio, ele é gasoso. O nitrogênio, o oxigênio, flúor, cloro são gasosos. Família 8A, gasosos. O bromo e o mercúrio, eles são líquidos. E todos os demais elementos, eles são sólidos na temperatura ambiente. Vamos agora para outras classificações dos elementos. Nós vamos ter aqui o seguinte: quem são os elementos artificiais feitos em laboratório? São os transurânicos, todos que têm número atômico maior do que 92, e alguns cisurânicos, como o tecnécio, promécio, o astato e o frâncio. Naturais, tirando os artificiais, são os demais. Cerca de 92 elementos eles são encontrados na natureza. Os radioativos são todos aqueles elementos que vêm depois do bismuto, ou seja, que tem um número atômico maior do que 83. E aí vocês vão ter, preste bem atenção, os transurânicos são todos os elementos que vêm depois desse elemento urânio. Então aqui eles seguem depois aqui na tabela, tá? Eles são todos artificiais. E nós temos o bismuto, que é esse elemento aqui, ó, da família 5A. Todos os elementos que vêm depois desse bismuto, ele é um elemento artificial. Vamos fechar a aula de hoje com mais um documentário falando sobre a questão da tabela periódica. Na metade do século XIX, a Europa estava em plena revolução industrial. Foi quando as máquinas começaram a substituir a mão do homem no campo, na indústria e nas cidades que cresciam cada vez mais. Agora, mais do que nunca na história da humanidade, era fundamental entender exatamente do que as coisas são feitas. Mas a essa altura, em pleno século XIX, que resposta os cientistas davam a quem fizesse a pergunta: o que é a matéria-prima do mundo? São Petersburgo, antiga capital do Império Russo, uma das maiores cidades da Europa, metrópole com quase 5 milhões de habitantes. Foi aqui, no século XIX,
que o cientista conseguiu pôr ordem no misterioso universo da matéria. Ele escreveu o alfabeto dos elementos que compõem tudo que existe no mundo. Ele se chamava Dmitri Mendeleev, a própria imagem do cientista excêntrico. Cabelos e barbas longas, temperamento explosivo, ideias revolucionárias. Mendeleev era o mais novo de 14 filhos de uma família pobre na fria região da Sibéria. A mãe sustentava todas essas bocas graças a uma pequena fábrica de vidro que tinha. Desde pequeno, o jovem Dmitri adorava o trabalho da mãe. Ele ficava fascinado em ver como o fogo fazia a areia se transformar em vidro. Mas um dia o fogo transformou também a vida da família. O incêndio acabou com a fábrica de vidro. Sem ter como sobreviver, a mãe de Dmitri Mendeleev não teve dúvida. Viajou 1.400 quilômetros até São Petersburgo. Lá, o filho teria condições de estudar e ser alguém na vida. E foi o que aconteceu. Mendeleev estudou química na Universidade de São Petersburgo. E era tão bom aluno que se formou em primeiro lugar mesmo depois de passar um ano inteiro doente de cama. Em 1865, ele se tornou professor e veio morar neste apartamento da universidade, hoje transformado em museu. O diretor do museu conta que Mendeleev tinha mesmo uma personalidade difícil. Por isso, costumava passar muito tempo recolhido, trabalhando. Aqui, ele se dedicou ao que seria a missão de sua vida: botar ordem no misterioso mundo da matéria. Desde a Grécia Antiga, pensadores tentavam explicar do que eram feitas as coisas do mundo. Os gregos achavam que tudo era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Porém, mais de 2000 anos depois, na época de Mendeleev, a ciência já havia evoluído muito e os 4 elementos já nem podiam ser chamados assim. Já se sabia que a água, por exemplo, é um composto de 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Na metade do século XIX, a ciência já sabia que elementos eram materiais puros, que não eram resultado de misturas. Ao todo, 63 deles já eram conhecidos. Mendeleev observou que alguns elementos têm características muito parecidas. Como as pessoas, alguns elementos têm personalidade forte e não gostam de se misturar com os outros. Mas também existem aqueles que se combinam muito bem. Bastava apenas encontrar um modo de classificar esses elementos. Estava claro que os metais formavam uma família. Afinal, ouro, ferro e cobre são muito parecidos. Mas outros elementos não são nada metálicos. Hidrogênio e oxigênio, por exemplo, são gasosos à temperatura ambiente. Dia e noite, Mendeleev se perguntava: será que havia uma forma de classificar todos esses elementos? Dizem que um dia, Mendeleev se refugiou na sua casa de campo na Sibéria para buscar uma solução para o mistério da classificação dos elementos. Como gostava de jogos de paciência, recortou cartões com os nomes dos elementos conhecidos e foi tentando arrumá-los para descobrir uma ordem. Ele varou a madrugada, sem conseguir encontrar uma solução, e adormeceu sobre a mesa. Segundo a lenda, num sonho, ele viu a resposta para o enigma da matéria. Mendeleev descobriu que os elementos que compõem tudo o que existe no mundo podem ser divididos em ordem crescente em grupos ou famílias, cada uma com características que se repetem periodicamente. Ele organizou então os 63 elementos conhecidos na época nessa tabela periódica, algo que hoje qualquer estudante de ensino médio conhece. Mas o temperamento do velho cientista era tão difícil que ele não conseguiu ser eleito para a Academia de Ciências da Rússia. Deprimido, ele se afastou das pesquisas acadêmicas e passou a trabalhar no Instituto Russo de Pesos e Medidas.
E foi aí que ele realizou uma descoberta que o tornou ainda mais famoso na Rússia. Sempre interessado na composição química das substâncias, ele descobriu a fórmula ideal de uma paixão nacional, a vodka. A fórmula de Mendeleev exige que a vodka perfeita tenha uma parte de álcool para 2 de água. Os russos gostaram tanto da vodka de Mendeleev que a sua fórmula virou lei. Na Zdarov. Como tantos gênios antes e depois, Dmitri Mendeleev morreu sem ter o reconhecimento que desejava. Ao longo dos anos, outros cientistas foram fazendo descobertas. E hoje sabemos que o número de elementos naturais na tabela periódica é de 94. A contribuição dele vai acompanhar a humanidade para sempre. O cardápio dos ingredientes que compõem tudo o que existe no mundo está organizado na tabela periódica de Mendeleev. Os animais, as plantas, as nuvens e as montanhas, tudo é apenas resultado de combinações entre esses 94 elementos.